como um código de conduta, né? Desde lá dos primórdios, desde lá na época de Rama, ele vem sendo lido, né? E vem inspirando, né? Principalmente a Índia, né? Do mundo inteiro, mas vem inspirando os cidadãos da Índia, assim como a Bhagavad Gita, né? Que é bastante conhecida de Krishna. Então, quem foi Rama, né? Rama foi um avatar, assim como Krishna, né? Uma era atrás, né? Na Treta Yuga. A era passada foi a Dwapara Yuga, foi o avatar que teve nessa era, foi Krishna, né? Que costuma ser mais conhecido aqui no Ocidente, né? Do movimento Hare Krishna. E nessa era atual a gente teve Satya Sai Baba e tem vários outros avatares, né? E aqui é um avatar, né? Vou falar rapidamente se alguém não ouviu falar essa palavra. O avatar é a descida de Deus na forma humana. Então, Deus, na sua plenitude, toma uma forma humana para ajudar o homem a chegar a Deus. Então, volta e meia, de tempos em tempos, na humanidade, principalmente nos momentos mais complicados, quando os sábios chamam, né, oram e pedem para que Deus ajude, né, no momento da humanidade, desenvolvimento da humanidade, Deus toma essa forma humana, assim como aconteceu com Krishna, com o Rama, e cada encarnação dessa tem um momento, tem uma missão naquele momento, mas todas elas são, né, expressões da divindade, né, do amor incondicional, do Dharma, do Satya. E Rama, ele é conhecido como encarnação do Dharma, né? Ele é muito forte. Lógico que todos os avatares são encarnações do Dharma, do amor, da verdade, todos esses valores divinos. Mas Rama é muito associado, assim, fala muito isso. Rama é a encarnação do Dharma, porque ele não veio como Sai Baba, por exemplo, nessa era, né, que ele fica num ashram, né, dando discursos e aparecendo para os devotos e tal. Rama viveu uma vida cotidiana, né, dentro de uma família, dentro de um reino. Ele tinha esposa, né, tinha mãe, tinha os problemas do reino. Então, o Ramayana conta toda essa história meio que do dia a dia, né? E Swami diz isso, que o Ramayana dá esse exemplo de como eles agiam, ele e os irmãos deles, que eram divinos também, da mesma forma, como eles tinham essa relação perfeita, como eles tratavam a esposa dele da forma perfeita, era o exemplo de como um homem deve tratar a esposa, como ele tratava os irmãos dele, e os irmãos tratavam ele da forma super harmoniosa, sempre um servindo ao outro, ajudando ao outro, é o ideal que todos deveríamos ter, né, na nossa vida. Todos os relacionamentos, né, que aparecem no Ramayana são exemplos, né, de conduta. Então, ele com a esposa, ele com a mãe, como ele servia a mãe, como ele servia o pai, reverenciava o pai e a mãe, assim como Swami nos orienta, né, as escrituras nos orientam. Então, todos aqueles relacionamentos que aconteciam na vida de Rama, que são contados ali no Ramayana, são exemplos, né, são inspirações para a gente. E é interessante porque não é um homem santo, né, tradicional, que a gente imagina aquela pessoa isolada, né, que está lá meditando. Ele estava ali no dia a dia, ajudando, né, cuidando do reino. Ele foi rei, né, coroado, né, rei da cidade onde ele vivia, que era Ayodhya, depois de uma longa história. O pai dele, Dasharatha, é o nome do pai dele, era um rei fenomenal, era um cara totalmente cheio de virtudes, né, de valores. Swami conta isso, não só o rei, Swami até esmiuça isso, ele fala, não só o rei era cheio de virtudes, a gente nem consegue imaginar muito isso, né, como é que pode ser a gente pensa governante, já pensa logo no nosso mundo e já pensa, né, em corrupção, em desvio de função, em uma série de problemas que a gente está vendo aí no dia a dia na Kali Yuga. E aquele reinado, né, era o reinado de Kosala, na cidade lá de Ayodhya. Dasharatha era o rei, era o pai, depois veio a ser o pai de Rama, e ele era um rei exemplar, fenomenal. Ele estava sempre preocupado com o bem-estar do povo, né? E ele e os ministros todos, toda a equipe, né, que formava o reinado, eles eram totalmente dedicados. O Swami diz que todos os ministros, a equipe de ministros, eles tinham uma prática espiritual muito intensa, eles eram versados nos Vedas, nas escrituras, e eles eram exemplares, né? Uma coisa assim inimaginável. Eu quero isso, né, para o meu país, para o nosso mundo. E Rama veio nascer nessa família. Depois de uma longa história, onde Dasharatha não conseguia ter filhos, né? Ele tinha uma dificuldade de ter filhos, tinha três esposas, e não conseguia ter filhos. Então teve que fazer um yagna, né? Um grande ritual, né, de sacrifício espiritual, conduzido pelo sábio da corte lá, né?
E daí ele conseguiu ter o filho, nasceram 4 filhos. Vou resumir essa parte, que eu vou focar em 2 aspectos assim, mais importantes da história de Rama. Mas enfim, ele nasceu, teve 3 irmãos, né, que é o Bharata, Lakshmana e Satrunha, os 4 irmãos. Bom, então eu vou para um ponto, o pessoal fala, ele era o exemplo de virtude, do Dharma. Eu acho que assim, o que mais me chama a atenção no Ramayana, assim, várias cenas, né, em que ele é exemplo de virtude, do Dharma e da verdade. Mas o que mais me chama a atenção, assim, que é chocante, assim, a reação de Rama, né, como ele é apegado à verdade e ao Dharma, é a parte onde ele aceita, né, deixar o trono. Ele seria coroado rei, né, no lugar de Dasharatha, e ele aceita deixar o trono para viver exilado na floresta por 14 anos, devido a uma história aí que eu vou contar. O que aconteceu? Dasharatha começou a ficar mais velho, os filhos já estavam crescendo, os 4, e ele sentiu, um dia ele começou a pegar, o senhor me conta que ele pegou um copo d'água uma noite para beber, ele começou a tremer a mão assim, e ele caiu em si, falou, não estou mais pleno para poder governar da melhor forma o meu reino, então eu tenho que passar a tocha para os meus filhos. E aí reuniu com os ministros, conversou tudo com os sábios e tal, da corte, e Rama seria o coroado. Todos os filhos eram divinos, eram encarnações de virtude, mas Rama era, né, especial, assim, todos adoravam, toda a população amava a doçura com que Rama falava com todos, todas as suas atitudes, todo mundo venerava Rama, e ele seria coroado, né, com certeza, não havia dúvida quanto a isso. E aí teve uma história de que uma das esposas, né, do Dasharatha, ela lembrou de uma situação antiga em que ela salvou o Dasharatha numa guerra, e Dasharatha deu um pedido para ela, que eles chamam de boon, né, em inglês. Deu um pedido para ela, qualquer pedido que ela fizesse, a qualquer momento da vida dela, ele daria para ela, seja o que fosse. Bom, ela foi, a serviçal que ela tinha um pouco ela era mãe era Kaikeyi, né? Ela era mãe de Bharata, o irmão de Rama. Então, a serviçal, ela, quando soube dessa história que Rama seria coroado, essa serviçal, que é a Mantara, né, da Kaikeyi, começou a meio que envenenar a mente dela. Falou, como assim? Como você vai deixar Rama ser coroado? Por que não seu filho? Bharata é tão virtuoso quanto Rama. Por que você vai deixar que Rama seja coroado, né? Você tem que lutar para que Bharata seja coroado. E começou a botar isso na cabeça dela. Ela amava todas as 3 mães, né? Amavam muito todos os filhos. Só me diz que não tinha conflito entre elas naquela época, que é inimaginável, né? Não ter conflito entre os irmãos e entre 3 esposas ainda nessa família. E a história vai até que ela é lembrada dessa história antiga, de que ela poderia fazer qualquer pedido, e Dasharatha, como rei, né, como um homem, ele deveria honrar a palavra nesse pedido, e ele deveria aceitar qualquer coisa que ela pedisse. E Swami conta, é muito interessante, que todo mundo vê a Kaikeyi como uma vilã do Ramayana, né, porque ela que pediu para que Rama não fosse coroado, e todo mundo fica Judas, né, Judas do Ramayana. Ela que acabou, mandou Rama embora, causou uma infelicidade geral no reino. E Swami canta que não foi assim. Ele conta no Summer Showers, lá no discurso que ele deu sobre Ramayana para os estudantes, ele conta alguns detalhes assim que não estão no Ramayana, né, que ele mesmo escreveu. E aí ele falou que o próprio Rama conversou com a Kaikeyi, que ela amava muito Rama, que ela estava muito feliz de ele ser coroado. Mas o próprio Rama falou para ela, olha só, existe toda uma missão, eu não sou um filho qualquer, não sou um príncipe qualquer, existe toda uma missão, eu preciso ir para a floresta, eu tenho que derrotar na minha missão, né, nessa encarnação, tenho que derrotar uma série de seres demoníacos que estão acabando com o reinado, com outras terras, né, do planeta, e eu preciso ir para a floresta. Isso não é uma decisão sua, você não está sendo má por isso, você está seguindo uma missão. Então, peça isso para o Dasharatha. O próprio Rama falou para ela cumprir essa missão. E muito difícil, né? Ela ficou muito... Todo mundo olha ela como a vilã do Ramayana. E ela pediu, né? E Mantara também, botando coisa na cabeça dela e tal, juntou isso tudo. Ela pediu para o Dasharatha, na véspera da coroação, ela pediu: Dasharatha, lembra daquele pedido que você estava me devendo, que eu te salvei a vida? Claro,
com certeza, qualquer coisa que você pedir, você me salvou a vida, eu vou te dar. Aí ela pede, então eu quero que meu filho Bharata seja coroado no lugar de Rama, e quero que Rama, não só isso, eu quero que Rama vá para o exílio e fique 14 anos na floresta. E o Bharata fica aqui reinando enquanto isso. Aí o Dasharata tem um choque, né? Então, não entendi, como assim? Que pedido é esse? Você não ama Rama? Não, eu quero isso, meu filho tem que ser o rei. Ela começa a argumentar, Dasharata fica muito mal, assim, chora, né? Várias crises, fica bem triste. E no final das contas ele não quer aceitar, né? Ele fica argumentando com ela muito, até que o próprio Rama vem falar com ele, né? Sobre a história que a mãe pediu. Foi conversar com o Dasharata e fala para ele: meu pai, você deu a sua palavra, você deu um pedido a ela, então você tem que cumprir o que você falou. Como um homem, você tem que cumprir, como um rei mais ainda. E se você não cumprir, você vai estar destruindo toda a nossa linhagem, que foram de reis corretos, né, dármicos, que todos cumpriram com a palavra quando essa palavra era dada. Então não tem problema nenhum, eu vou para a floresta sem problema nenhum. Meu irmão Bharata, que é divino, que nós nos amamos, ele vai conduzir a cidade de uma ótima forma, não tenha dúvida disso, e eu vou cumprir esse papel na floresta. Dasharata fica desesperado, né, só me conta que ele chora, tudo, mas no final ele aceita. Então eu acho interessante essa passagem, assim, olhando do lado humano, né, comparando com a gente, que onde Rama aceita, assim, de uma hora para outra, né? Um dia ele recebe vai receber lá uma promoção no seu trabalho, né? Pô, o cara ia ganhar ia virar rei, né? Ia virar rei do reinado. No dia seguinte, e aí a coisa muda, ó, você não vai ser mais rei, vai ser seu irmão. E não só isso, você vai ter que largar todo esse conforto que você tem no palácio, nessa vida maravilhosa que você tem, nessa cidade que é maravilhosa, que era uma cidade super harmoniosa, né, a população e os governantes, e você vai viver na floresta, sem nada, durante 14 anos. É impressionante, né? A gente conta assim como uma historinha, parece nada, mas imagina quando a gente muda de uma casa maior para uma menor, a gente já fica reclamando que está sem conforto. Você imagina o cara abrir mão de morar do palácio para morar no mato, né? Viver de frutos e raízes que ele encontrava no meio do mato. É impressionante. Aí você vê os diálogos de Rama falando isso com toda certeza, ele não tem nenhum conflito com isso. Em nenhum momento ele tem um conflito de não, peraí, quero ser rei, por que não? Ele me escolheu, né? Vou brigar com meu irmão, vou brigar. Em nenhum momento ele aceita isso, vai para a floresta. É uma comoção na cidade toda, né? Todo mundo vai atrás dele, ninguém quer que ele vá, todo mundo pede para ele voltar, e ele super resoluto, né, no Dharma ali, porque estava cumprindo a palavra do pai, que o pai deu. Olha a força da palavra, olha o ensinamento tão profundo, né? Hoje a gente fala tanta coisa, às vezes não cumpre umas coisas mais menores e às vezes não está cumprindo, né? Olha o poder da palavra. Isso eu acho que simboliza essa cena, essa parte do Ramayana, simboliza muito isso, né? O poder da verdade e do Dharma, como ele foi o pilar ali do Dharma. Isso foi um ponto. Depois, ele vai para a floresta, o Lakshmana vai junto, o Lakshmana quer ir junto, e aí tem uma história de não, você não precisa ir, eu que tenho que ir e tal, mas o Lakshmana é o irmão assim, mais próximo de Rama, e o Lakshmana fala, não, meu papel é te servir, se eu ficar aqui eu vou ser um nada, não sou nada se eu não estiver te servindo. Então ele acaba indo junto, e aí a esposa dele, né, Sita, a esposa de Rama, quer ir também para a floresta. E aí Rama, né, tem várias páginas do Ramayana nessa discussão, que é muito interessante entre Sita e Rama, até que Sita convence Rama de que ela tem que ir com ele, porque ele dá vários argumentos, fala, não, eu como marido não vou deixar minha esposa desprotegida, né, vivendo na floresta, em meio aos perigos, de forma nenhuma não posso fazer isso. Sempre a discussão em cima do ponto de vista do Dharma, é muito interessante isso, não é em nenhum momento do ponto de vista do ego, né, o que deveria ser o ideal. Ele falando do ponto de vista de protegê-la, né, do papel do marido, e ela falando do papel da esposa. Ela fala, não, a esposa tem que servir o marido a vida inteira, como eu vou ficar 14 anos sem servir o meu marido? Não tem sentido, isso não vai dar certo, nossa vida não vai ser, não vai render fruto dessa forma. E no final ela consegue convencer ele, ela vai para a floresta, é lógico que Swami toda hora relembra isso, né, que tem essas discussões, esses
papéis, essas cenas assim que eles estão desempenhando, mas no fundo Rama era um avatar e tinha consciência de que tudo aquilo tinha que acontecer, né? Ele podia, tá, vamos logo, a gente já sabe que tem que ir para a floresta, mas eles representam o papel de pessoas, né, no mundo, justamente para dar esse exemplo para a gente. Então acabam que os três vão para a floresta, né? Estão vivendo lá já há um tempo, constroem uma cabana, tem vários perigos, né? São atacados por vários seres demoníacos, e Rama e Lakshmana vão destruindo vários deles pelo caminho, né? Cumprindo a missão dele. E aí tem uma cena interessante que Swami faz essa comparação com Sita como se fosse o ser humano, né? E Rama é Deus. Então Sita, quando deixou a riqueza, né? Ela teve esse desapego de deixar a riqueza, tudo que ela tinha, né? As benesses que ela tinha de viver num reino, né? De fazer parte da realeza daquele reino, deixou tudo aquilo para ficar com Rama, para ficar com Deus, né? Ela ia ficar num total desespero, ali morando no meio da floresta, né? Sem nada, sem nenhuma regalia, sem alimentação que ela estava acostumada, né? Sem nenhum conforto, e ela deixa todo o conforto dela para ficar com Deus, né? Isso me dá esse exemplo. Se a gente fizer isso, nossa vida está santificada. Se a gente decidir por Deus, né, diante das coisas do mundo, nossa vida está redimida. Ela foi esse exemplo nesse momento. Aí, em outro momento, ela dá o exemplo contrário. O Swami ressalta isso também. Quando eles estavam na floresta, eles tinham esses perigos todos, de seres demoníacos, né, que atacavam e tal. E aí Rama e Lakshmana falam para Sita nunca sair de uma determinada, se não estivesse junto com eles, né, não sair sozinha de uma determinada área em volta da cabana deles, que eles tinham protegido com mantras e outras orações. E tá bom, Sita não saía. Aí teve um truque, aí entra o Ravana na história. E o Ravana era um rei, né, do reino de Lanka, que era muito malvado. Ele era um ser demoníaco, ele era o oposto de Rama, né? Era todo voltado para o ego, todas as ações dele era para atender o ego dele, né, fruto dos desejos dele. Só me fala isso, que isso foi a grande ruína dele, e ele mesmo reconhece isso quando ele está prestes a morrer. O próprio Ravana fala isso, falou, eu cavei a minha própria ruína e a de meu reino todo, todas as pessoas que estavam comigo. Os irmãos dele foram mortos, filhos, tudo. E o Ravana, então, quando ele soube, né, que existia Rama, Sita era maravilhosa, ele falou, eu quero Sita tem que ser minha esposa, eu quero Sita como minha esposa. Ela é maravilhosa, ser divina, não sei o que, eu quero ela para mim. Acabou, né? Tudo uma questão do ego, assim como a gente, né? De vez em quando tem algumas coisas do mundo totalmente focadas somente no ego. E ele toma essa resolução de sequestrar a Sita. Estou na floresta, vou lá, vou sequestrar a Sita e ela vai ser minha esposa, mais uma das minhas esposas no meu reino. E aí era difícil dele conseguir fazer isso, né? Porque Rama estava sempre junto, Rama e Lakshmana. É legal lembrar que eles eram guerreiros, né? Eles foram treinados desde criança, tanto nas escrituras sagradas e tudo, mas também na arte de guerrear. E eles eram perfeitos nisso, eles lutavam muito bem, guerreavam muito bem. Então ninguém conseguia se aproximar de Sita. Então ele armou um plano em que um ser demoníaco, naquela época eles conseguiam transformar, né? Eles se transfiguravam e ficavam com uma outra forma, que não a deles. E aí eles meio que criaram uma situação em que esse ser imitava a voz de Sita e chamava Rama. Rama estava, não sei se estava caçando, estava meio fora, e começou a chamar como se ela estivesse passando perigo, né? Rama, me ajude, eu estou aqui. Rama foi indo atrás, Lakshmana ficou perto, e depois foi também, que aí, como se fosse a voz de Rama chamando ele. Acabou que os dois saíram de perto da cabana e falaram, Sita, você não pode sair daqui de forma alguma. E aí vem essa história do apego, em que tem um ser demoníaco que toma forma de um cervo, né, um veado dourado, totalmente de ouro, brilhante, andando no meio da floresta. E a Sita vê aquilo, ela fica deslumbrada, essa coisa linda, né, eu quero isso para mim. E ela vai atrás daquele negócio, vai andando para não perder aquilo. Ela fala, quando o Rama chegar, eu quero que ele pegue, né, aquele servo para mim, que coisa mais linda, eu nunca vi uma coisa tão linda na minha vida. Ela ficou apegada naquele momento a uma coisa material. Ela saiu do círculo de proteção, e nesse momento Ravana pega ela e sequestra ela, né, leva ela para o reino dele,
Quando Rama e Lakshmana voltam, eles veem que era uma cilada, que Sita não estava lá. Aí vem toda a história do Ramayana em busca, né, a procura de Rama e Lakshmana, tentando descobrir onde é que está Sita. Que vão encontrando outros seres que os ajudam, e eles acabam chegando lá, descobrindo, né, que ela está no reino de Lanka, né, foi raptada por Ravana, e tem uma grande batalha. No final tudo dá certo, né, obviamente o bem vence. O Ravana, mesmo com todo o poder material que ele tinha, ele era versado em todas as escrituras, Swami diz isso. Mas o apego e o ego dele foi a ruína dele. Ele perdeu a batalha, né? Rama consegue soltar Sita, resgatar Sita, ele volta para Ayodhya e ele é coroado depois lá dos 14 anos. E aí essa outra passagem que eu queria ressaltar, que Swami comenta também do apego. São exemplos, né, do momento em que ela deixa a riqueza e decide estar com Deus, com Rama, ela era feliz. Num lapso, né, de apego que ela teve, aquele momento na floresta, ela perde Deus, ela perde Rama e vai viver no sofrimento nas mãos de Ravana, lá no reino do Ravana, né? Ela fica muito tempo lá até que Rama chegue e possa soltar ela, resgatar ela. Esses dois aspectos que eu queria contar. E aí uma terceira coisa que eu queria falar, que é interessante, que o Swami toda hora fala isso, do poder do nome de Rama, né? Sempre no discurso de Rama ele fala isso, né? Repetição do nome de Rama. Como o Rama, a repetição do nome de Deus, seja qual for o nome, é poderosíssima, né? É recomendada para essa era, né? É a prática espiritual mais simples e a mais recomendada para essa era, lembrar e repetir os nomes de Deus. É uma coisa tão simples que a gente volta e meia esquece, né? A gente está 20 anos na organização, a gente ouve falar isso desde que entrou, e a gente faz, nosso sadhana oscila, né? Tem horas que a gente está com mais dificuldade, mais atribulado, a gente para um pouco, ou não faz a meditação, ou não faz o bade, ou não lembra o nome de Deus. E é uma coisa tão simples que em qualquer lugar você pode fazer, né? Você vai entrar no ônibus, lembra, faz o gayatri, está andando na rua, pode cantar, repetir o nome de Deus, ou cantar um bhajan, e volta e meia a gente se esquece. E aí isso me chama a atenção, que o Swami sempre lembra do nome, a doçura do nome de Rama, né? Mais doce do que a cana, né? O Swami diz. E tem o poder da libertação. Então essa outra historinha que eu vou contar rapidamente. Então, como é que está no tempo? 22. Já deu 22 minutos? Que eu falei já? Meu Deus! Caramba, então melhor parar, né? Caramba, como o tempo vai longe. Então vou contar mais rapidamente, é a última. Que é a história do Valmiki. Não sei se todos conhecem Valmiki. Vou começar do início, ele era um caçador, né? O nome dele era Ratnakara. Ele vivia no meio de uma floresta, era um caçador, vivia da caça dele, assim como outros que tinham na floresta, assim. Só que ele foi enveredando para um caminho ruim. Ele começou a assaltar as pessoas que passavam nas estradas dessa floresta, roubava as coisas das pessoas para dar os recursos para os filhos, né, alimento e tal, que tinha que dar. E ele começou a piorar nessa prática. Ele virou um caçador muito cruel, assim. Ele chegava a matar pessoas, né? Ele abordava as pessoas, se elas não dessem o que elas tinham, ele matava mesmo, assassinou várias pessoas no caminho dessa estrada, na floresta. E aí ele fazia isso normalmente. Eu estou fazendo isso para alimentar minha família. Ele não tinha nenhuma culpa nisso. Até que um dia ele encontra um sábio, né? Aí tem algumas versões, mas a história que eu vi de Swami contando, ele encontra o sábio Narada. E esse sábio vem, né, com aquela roupa laranja e tal, e ele aborda da mesma forma, não quer nem saber se é sábio ou se não é. Me dá suas coisas, senão eu vou te matar. E aí o sábio vira para ele e pergunta: mas por que você está fazendo isso? Ele: não, eu tenho que cuidar da minha família, por isso que eu faço isso. Preciso ter os recursos para cuidar da minha família. E aí o sábio fala: mas você tudo bem, você pega isso, né, consegue os recursos, alimento, roupa, tudo para sua família, cuida da sua família, tudo bem, divide com eles. Mas você sabe que com essas ações você adquire um karma muito ruim, né? Você está fazendo um grande pecado, que é matar algumas pessoas. Além de roubar, que já é ruim, matar é pior ainda. Você está adquirindo um karma muito ruim. Isso vai gerar muito sofrimento na sua vida. Aí ele olha meio assim, meio ressabiado, né? Tipo, esse cara está me enrolando, né, para não ser assaltado. E aí o sábio fala para ele: você divide tudo isso com a sua família, mas você sabe que esse karma, esse pecado que você está fazendo, não vai ser dividido. Ele vai ser só seu. Você sabia disso?
Aí ele fala, como assim? Aí ele fica intrigado, né? Ele para, como assim? Se eu estou roubando, né? Estou matando para dividir com a minha família, é claro que se isso tem alguma coisa ruim, vai dividir com a família também. E aí ele fala, então vai lá, pergunta para sua família. Aí o Rato na cara, não era bobo nem nada, falou, você está me enrolando para fugir, né? Vou lá em casa e tu vai embora, eu vou perder meu roubo de hoje. E aí ele fala, não tem problema, você está com medo disso, não é, eu só quero que você saiba o que você está fazendo. Se for lá, estiver tranquilo, beleza, você continua com o assalto, com um assassinato, não tem problema. Você faz o seguinte, você me amarra aqui, eu não tenho como sair, você vai tranquilo, pergunta para sua família. Aí ele fez, amarrou o sábio e foi para a casa da família falou com a esposa, falou, olha, eu faço isso aqui, eu tenho que roubar, algumas vezes eu tenho que matar para pegar, para a gente ter isso tudo aqui, para dar esse recurso para a família. Pergunta para a esposa, e a esposa fala rapidamente, né, para ele, fala, não, realmente a gente não tem como dividir o karma, realmente você faz isso tudo para a gente, mas a escolha de tomar esse caminho foi sua. Tem vários outros caçadores aí que apenas caçam, né, e vendem o alimento que eles caçam. Tem gente que tomou a ação de não fazer coisa ruim, não roubam e não faz nenhum assassinato. E aí ele fica chocado, ele fala, mas vocês não, então não vou dividir? Se isso tem uma consequência ruim, vai ser só minha? Ele falou, vai ser só sua. Aí ele fica chocado, né? Aí ele volta refletindo e fala assim, o mundo dele caiu, né? Ele nunca parou para pensar nisso, ele nem pensava que aquilo tinha uma ação, poderia ter um reflexo negativo para ele, aquela ação. E aí ele volta e ele fala para o sábio, realmente você estava certo, eu não acreditei, mas você estava certo, eu não posso dividir esse karma, e agora eu quero me libertar disso. O que eu tenho que fazer agora para que eu não faça mais essa ação ruim e que eu consiga libertar de todo esse sofrimento que eu vou ter que passar algum dia por ter feito isso. E aí o Narada fala para ele repetir o nome de Deus, né, repetir o nome de Rama. Fala, vou te dar aqui, vou falar um nome sagrado, Rama, você vai repetir esse nome quanto mais você puder. Fique repetindo, isso vai te salvar. E ele começa a repetir Rama, ele só me fala que ele não consegue, né? Ele fica um tempo lá, não estou conseguindo, tem alguma coisa errada. Aí, não, então vamos trocar a ordem. Você não consegue repetir Rama, então repete Mara. Mara significa matar, né, em sânscrito. Então era uma palavra familiar para ele conseguiria repetir tranquilamente Mara. Só que o sábio deu a diretriz para ele, você vai repetir Mara, essas duas sílabas, Mara, só que você vai repetir seguidamente, sem parar. Então ele ficou repetindo Mara, 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 vira Rama, né? E ele ficou repetindo muito tempo aquilo. Ele entrou em conexão com Deus, né, com Rama, né? Ele ficou horas, dias, e passou meses repetindo. Chegou a um ponto que ele se iluminou, né? E começou a formar, ele ficou tanto tempo que começou a formar uma montanha de formiga em cima dele, né? Por isso que ele veio se chamar Valmiki depois, né? O sábio Valmiki, que Valmika quer dizer formigueiro. Então ele ficou lá esse tempo todo e ele se iluminou, né? Ele saiu completamente daquelas ações ruins que ele estava, se tornou um santo. E foi ele que escreveu a primeira versão do Ramayana. Foi ele que a primeira vez, né, ele se fundiu com Rama, né, na repetição do nome de Rama. Diz que o sábio também contou algumas passagens para ele. E ele que escreveu o Ramayana, né, Swami conta isso. O sábio Valmiki escreveu a história de Rama e deixou para a humanidade dali em diante, né? Toda a humanidade pôde ter esse benefício de ler a história de Rama. Então esse é outro ponto que eu acho que é outro ensinamento que o Swami sempre relembra a gente da importância do nome de Deus. A gente pode fazer isso, né? Está andando na rua, está no trabalho, vai começar uma tarefa, lembra de Deus, lembra do nome, uma coisa rápida e que já conecta a gente com Deus, já faz uma diferença. E, né, esse Valmiki conseguiu, né? Valmiki era um assassino, né? Ele era um cara terrível, cruel. Em uma mesma vida ele conseguiu se tornar um grande sábio, né? Ele conseguiu se iluminar repetindo o nome de Deus, né? Só me dá esse exemplo para a gente. Então, olha a importância e o poder do nome de Deus. Então, agora vamos cantar o nome de Deus.